Aqui eu tenho uma bibliografia resumida sobre o Alan Turing, os principais livros. O primeiro livro, Alan Turing The Enigma, do Andrew Hodges, é considerada a biografia padrão dele, certo? O segundo livro é uma biografia escrita pela mãe do Turing, tá? Ela tem outra perspectiva, né? Porque a parte científica ela não tem como discursar sobre isso, porque ela não tinha essa formação. Então ela se foca mais na parte pessoal do Turing. É interessante também, mas de certa maneira você tem menos informação do que do Hodges. Você tem essa outra aqui, Alan Turing Unlocking the Enigma, que é mais curtinha, um pouco mais resumida, mas é bem legal também, do Boyle. E você tem essa do Copeland. E, por último, essa do Leavitt. Todas essas 5 primeiras são tudo biografias. Esses 2 últimos são coletâneas dos trabalhos científicos do Turing. A primeira do Copeland e a segunda do Barry Cooper. São os principais trabalhos do Turing com comentário. Né? E aí a gente tem filmes, no plural, sobre o Turing. Né? Na década de 80, o livro do Hodges, esse livro aqui, primeiro da lista, ele foi publicado em 1983 e reeditado milhões de vezes até hoje, incluindo ano passado por causa do filme. Ele foi escrito em 83. Em 86, aliás, ele foi transformado numa peça que foi exibida em Londres e em Nova York. Era uma peça chamada Breaking the Code, com o Derek Jacobi no papel de Turing. E depois essa peça foi transformada em filme. O roteiro da peça foi usado para fazer um telefilme da BBC, que foi exibido na televisão inglesa em 1996, também com o Derek Jacobi no papel de Turing. Então, o resto do elenco acho que não é o mesmo no filme e na peça, mas o Derek Jacobi fez os dois. Então, o roteiro da peça é baseado no livro do Andrew Hodges. O roteiro do filme do ano passado, ou esse ano, se eu for considerar a estreia no Brasil, também é baseado no livro do Andrew Hodges, e é impressionante como os dois são muito diferentes, os dois filmes. Meio que... Bom, o livro é grande, né? Então é meio que eles escolhem focar em pontos diferentes, né? Então acaba somando você ver os dois filmes. Não é você assistir a mesma história dos dois filmes. E agora o Derek Jacobi, ele tem uma questão também que ele pessoalmente ele é gay, abertamente. Então acho que ele também conseguiu passar um certo sentimento a mais. Esse filme e a peça eu não vi, eu mal era nascido, mas você viu? Só se outra geração que viu. Mas me baseando no filme, esse filme se foca muito na parte da questão pessoal dele. Então acho que o Derek Jacobi também conseguiu. Ele provavelmente já tinha experiências próprias de vida dele com essa questão, conseguiu transmitir bem. O segundo filme foi produzido em 2011, se chama Codebreaker. Os títulos são meio... Outra é Breaking the Code, esse é Codebreaker. Foi um filme que foi produzido em 2011, ele foi lançado na TV da Inglaterra também em 2011 e em festivais a partir de 2012. E depois ele foi lançado diretamente em DVD. Ele traz o Ed Stoppard, que é filho do Tom Stoppard no papel do Turing. O Tom Stoppard é um dramaturgo famoso na Inglaterra. E ele é um docudrama, ele é uma série de entrevistas entremeadas pela dramatização dos últimos anos da vida do Turing. Depois que ele foi condenado, ele passou a frequentar um analista, um psicólogo, né? Isso é real. E esse psicólogo era um alemão, um judeu fugido da Inglaterra durante a guerra. Então, bem interessante também. E
o filme, né, essa parte da dramatização, ele põe sessões do Turing com o psicólogo e lembrando das coisas que aconteceram para trás. Então também é uma abordagem bem diferente. Dá para comprar esse DVD no Brasil, quer dizer, em dólar, que já não é mais uma coisa tão agradável atualmente, mas enfim, acho que eu comprei no momento certo. E por último, o mais recente de todos, o filme O Jogo da Imitação, que traz o Benedict Cumberbatch no papel do Turing. Eu botei aqui uma foto dele ao lado da máquina Bomb para mostrar que realmente eles fizeram um bom trabalho de reconstrução para o filme da máquina. Foi lançado nos Estados Unidos e na Inglaterra em 2014, no Brasil em janeiro de 2015, e ele venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado. Tá ali o roteirista Graham Moore segurando o Oscar, e o roteiro é adaptado do livro do Andrew Hodges também. Mas é interessante porque, por exemplo, no filme do Derek Jacobi você não vê a máquina Bomb em nenhum momento. Você vê a máquina Enigma, mas a Bomb você não vê. Você não vê ele trabalhando nela, ou o time dele, por exemplo, que aparece nesse filme, o time dele com o Hugh Alexander e vários outros, você não vê no filme do Jacobi. E vice-versa, tem coisas que você não vê nesse e vê no filme do Jacobi. Então, apesar de vir do mesmo livro, são dois filmes diferentes. Bem interessante ver os dois. Teve gente que ficou meio ofendida, aparentemente, com esse filme. Bom, o outro filme eu não sei, porque eu teria que ler os jornais de 1996 para saber se as pessoas ficaram ofendidas com aquele. Mas algumas pessoas ficaram ofendidas com esse, de que não retrata corretamente como era o Turing, de que põe ele como se fosse um não sei o quê. Agora, tem uma questão interessante sobre quem está reclamando do filme, que é o seguinte: a única razão de um jornal estar dando espaço para um cientista falar qualquer coisa sobre o filme, bem ou mal, é a existência do filme. Então, o pessoal que está ultra ofendido com a existência desse filme deveria se lembrar que ninguém ia dar a menor para a ofensa deles se o filme não existisse. Tem alguns problemas de personalidade o Turing do filme. Ele tem uma leve gagueira, isso era real, tá? Tem uma parte que as pessoas acham que com certeza deve ser mentira, que é ele pedir em casamento a moça com quem ele trabalha. Isso é real também. Ele tinha plena noção de que ele era gay, ele tinha plena noção de que ia ser estranho um casamento assim, mas ele pediu mesmo assim e ele depois desfez. E ela aceitou também, isso tudo é real. Agora, ele tem alguns problemas de personalidade que são estranhos, que uma é que parece que ele tem algum tipo de toque, que quando mostra ele na escola de Sherborne, ele tem um negócio de não pode misturar ervilha verde com cenoura laranja, não sei o quê. Isso eu vou te falar honestamente que eu nunca ouvi falar disso sobre ele. Depois tem a parte de que ele parecia meio autista, de não conseguir trabalhar em grupo, de não entender a linguagem que não fosse extremamente literal, como por exemplo o cara chegar para ele e falar: eu vou comer um sanduíche. Esse ponto é um pouco mais polêmico, porque tem relatos de que ele era um pouco assim e tem relatos de que não, de que isso não tem nada a ver. Agora, por outro lado, dizer que é um absurdo, é um absurdo botar Turing com um distúrbio de personalidade. Mesmo que esse não seja o distúrbio correto, ele tinha alguma coisa, porque ele ia vestindo uma máscara de gás, andando de bicicleta de casa até o trabalho. Isso está documentado. Ele não confiava nos bancos, então ele enterrava lingotes de prata em Bletchley Park. Isso é um bom sinal. E muitos não foram achados até hoje. Melhor sinal. Então, enfim, eu acho que a gente poderia simplesmente assumir pacificamente de que todo mundo tem problemas de personalidade, incluindo eu e vocês. Certo?
E, enfim, muita gente ficou ofendida de que ele era muito, no filme, muito refratário ao resto do time, de que se recusava a trabalhar com os outros, mas apesar de que realmente os relatos são de que ele trabalhava bem com a equipe em Bletchley Park, mas eu suponho que inicialmente tenha sido difícil para ele, porque ele não é uma pessoa que socializava fácil. O único amigo que ele tinha na escola era o Mor, né? Então eu imagino que inicialmente deva realmente ter sido difícil. O problema é que a passagem do tempo no filme ela é um pouco rápida e então foca muito no início, então parece que ele é um ermitão, mas depois você vê mais pra frente, ele já tá bem com o time, de certa maneira. Só que a parte mais pra frente dura menos tempo no filme que a parte inicial, então parece que ele é um grosseirão. Enfim, de qualquer maneira, não é perfeito? Não é perfeito, nenhum filme vai ser perfeito. Ninguém garante que a biografia do Rodgers é perfeita também. Então, quem conheceu o Turing teve um único aluno de doutorado na vida dele, que se chamava Robin Gand. Esse aluno assistiu a peça do Derek Jacobi no teatro. E disse que estava muito bom, que o Jacobi incorporou o Turing ali. E é interessante que no filme do Jacobi ele gagueja muito. E, enfim, o Gand achou que estava bom. Nesse filme ele já gagueja bem pouquinho. Se botassem ele gaguejando absurdamente nesse filme, eu tenho certeza que o pessoal ia dizer, que gagueira é essa? Enfim. Eu acho que o principal é o seguinte, o arco principal da história que o filme conta é todo verídico, certo? Você tem algumas imperfeições, como o Turing e o Morcom serem da mesma sala no filme, enquanto que ele era um ano mais velho na realidade, mas essas coisas não são o principal, né? O principal aqui é que você tem as pessoas podendo conhecer uma personalidade que não é conhecida. Ele, pelo trabalho que ele fez, ele deveria ser tão conhecido quanto Einstein, quanto Hawking, mas ele é muito menos conhecido. E se você pegar uma pessoa na rua e dizer o que o Stephen Hawking mudou na sua vida em particular, provavelmente nada. O que um buraco negro te afeta no dia a dia? Diariamente. Não estou dizendo que não é importante o trabalho do Hawking, mas assim, na sua vida diária. E todo mundo conhece o Stephen Hawking. Embora talvez pelos motivos errados, né? Se ele fosse louro de olhos azuis, 2 metros de altura, mesmo que ele tivesse feito todo o trabalho científico dele, talvez ele não fosse tão famoso do que por ele ter vencido a doença. Talvez essa seja a grande coisa dele. O Turing não venceu a dele, ele perdeu a batalha dele. Mas enfim, o Einstein também, teoria da relatividade, mas ele é super famoso, ele é famoso pela língua, no caso, né? Aquela foto da língua de fora. As pessoas são muito famosas pelos motivos errados, mas é a foto mais famosa do Einstein, é a da língua. Então, isso é uma oportunidade das pessoas conhecerem o Turing, né? Então eu acho que no fundo é positivo, por mais que você possa fazer críticas pontuais aqui. Então eu acho que revolta absoluta não é a conduta mais apropriada, certo? Eu tenho uma página web com conteúdo sobre o Turing. Esses slides estão disponíveis lá e também vão ficar disponíveis junto com a gravação. Eu tenho os artigos escritos pelo Turing, vários desses que eu mencionei, acho que todos esses estão lá. Tem o texto do pedido de desculpas do Gordon Brown, tem links com implementação da máquina de Turing, tem artigos e livros sobre o Alan Turing, aquela lista de livros que está aqui nos slides também está lá. Material sobre os filmes, links sobre o Alan Turing Year, que foram eventos que teve em 2012, que foi o centenário dele. Links com informações, textos, fotos, etc. relacionados ao Turing. Tem o link do hotel que funciona onde foi a casa onde ele nasceu. Tem o link da loja que vende essa camisa. Bem diversificado. E novas contribuições, né, são sempre bem-vindas. Né? Os slides acabaram. Se vocês quiserem, eu posso mostrar a máquina de Lego depois, certo?
Mas se vocês tiverem alguma pergunta primeiro... Vamos agradecer o Luiz. Tem tempo para perguntas? Oi. Eu queria mencionar primeiro que tem Tour no Archive, que é uma coisa recente, Eu acho que eu botei o link. com acesso a todas as habilidades, tudo Sim. coletado, que é muito legal. E eu queria te perguntar sobre o Turing Test. Eu acho que pelo menos uma vez por ano, alguém na communication da CN reclama do Turing Test, dizendo basicamente que não é fair, porque esse teste nunca vai ser resolvido, propondo uma forma mais diluída, né, do teste. Eu acho que muito motivado por sucessos recentes da IA, essa coisa toda de Deep Nets, Deep Learning, Watson resolvendo jogos e diagnósticos, essas coisas todas. Então os caras devem se achar esses sistemas fabulosos que fazem tanta coisa, como não passam por um teste? Porque o teste está errado, vamos fazer um mais simples. O que você acha disso? Você podia comentar? Eu acho o seguinte, eu acho que não passar no teste de Turing não é nenhum demérito, no princípio. Porque você pode demonstrar inteligência de outras maneiras, né? É a mesma coisa que um garoto que não consegue aprender matemática, mas sabe tocar piano igual Beethoven, né? Então, você não tem uma métrica só possível para a inteligência humana, e você também não deveria ter uma métrica só possível para inteligência artificial. E também, por outro lado, é bom ter uma barreira, vamos falar isso, um sarrafo alto, que é difícil de passar, porque motiva, né, a continuar para frente. Essa é a mesma coisa se você põe em média 2 para aprovação na universidade, as pessoas não vão estudar. Então é bom você botar, às vezes, uns objetivos complicados. É um desafio maior, né? Sim. Tá bom, obrigado. Tenho apenas uma curiosidade. Sim. Você falou que quando estava no POMB, ele usou métodos estatísticos para resolver certos problemas. Aí eu fiquei curioso de saber que métodos são esses, que objetivo esses métodos, com que objetivo foram usados esses métodos. Porque quando você tem uma cifra comum, troca os A's por E's, os B's por F's, etc., você pode fazer uma análise da frequência das letras na mensagem encriptada e, por exemplo, se a mensagem original você souber que foi escrita em português, você sabe que a letra mais frequente provavelmente é o A. Então você vê qual é a letra mais frequente que aparece na mensagem encriptada e testa para ver se trocando ela de volta por A vai funcionar. Então isso é uma coisa que seria simples de fazer já no século XX. Aí o que a Enigma faz é que ela não cifra todos os A's da mesma maneira, porque os rotores vão mexendo, então você não pode fazer essa análise de frequência direta. Então você tem que fazer umas análises mais refinadas. E uma coisa que ajudava muito para ele, para cortar casos que ele já sabia que não iam ser os corretos, era pegar palavras que se repetiam muito em mensagens. E as palavras eram coisas sobre condição climática e Heil Hitler. E aí, então, essas mensagens você já podia provavelmente esperar que fosse aparecer. Todo dia a primeira mensagem dos alemães era sobre as condições climáticas. Então, especialmente nessa, você já teria que tentar achar alguma combinação de rotores que fizesse isso aparecer de alguma maneira. Agora, as técnicas do Turing elas ficaram conhecidas com 2 nomes. Tem pisou? Tem? Tem. Só estava procurando no lugar errado. Uma é chamada de bamburismos. Não sei escrever isso não. Não sei se é com N ou M. Se fosse português eu sabia. Bamburismos, e a outra é que eu citei para ficar análogo a esse aqui, chamam de turingismo. Que é horrível, mas tudo bem. Não que Turing ele seja bonito. E elas eram para reconhecer frequência de... Sim, é uma análise mais refinada de frequência. E
e como você fazer uma análise para poder descartar rapidamente casos que você sabe que não vai funcionar no final. Por que você falou que a bomba matou o Neumann? Hein? Você falou que a bomba matou o von Neumann. Ah, porque ele morreu de câncer, né? Tem uma foto clássica no deserto do Novo México, Ah, o Neumann e o resto do projeto Manhattan inspecionando uma torre onde eles tinham feito a detonação do primeiro protótipo. Horas depois eles falaram da inspeção. Aqueles primeiros do rádio do Polônio, eles andavam com bolinha de Polônio no bolso. Agora o von Neumann bom, eu não posso provar que foi a bomba, mas câncer e bomba radioativa é muita coincidência. Senão... Foi muito depois, né? Eu não sei quando que ele morreu não, mas ele morreu jovem, relativamente. Ele tinha uns 50 e poucos anos, né? Mais uma pergunta? Eu achei curioso como você enfatizou que ele não era pós-graduado no começo, quando ele foi colocado como pesquisador. Era comum ser pós-graduado naquela época? Relativamente. Era frequente pesquisadores serem pós-graduados e precisavam ser pós-graduado, coisa do tipo? Não, ele precisava, ele não precisava. Na verdade, precisar, na década de 70 você não precisava, imagina na década de 30. Minha mãe foi professora da UFRJ, ela começou aqui com graduação, e fez mestrado trabalhando. Então, teoricamente existe na carreira o professor auxiliar, que não existe mas porque era para entrar com graduação. Então, mas o que eu falei dele não ser graduado foi mais em questão dele ter feito a máquina de Turing sem ter pós-graduação. Porque, na verdade, para ele não era necessário, ele já tinha a coisa toda funcionando dentro da cabeça dele, sem isso. Só uma observação. Esse CAPTCHA, o curioso, e variações mais simples do teste de Turing são essenciais mesmo quando você faz um blog, né? Quando você tem investimento de campo, se você deixar à toa lá, a gente tem um projeto que, enfim, um blog simples, e que simplesmente estava sendo invadido pelo leste europeu, mas bobagem, porque a gente não colocou o CAPTCHA. Ou uma variação, enfim, outra variação disponível, porque robozinhos, né, vão lá e Ficam botando comentário de anúncio, né? ou disparam para outros propósitos. Tem lá suas talvez. Leste europeu. Recebi um aviso da segurança na rede dizendo que o blog. Luiz, mais a ver com a vida da Alan Turing, mais pelos trabalhos dele, você falou que esse ano, agora por causa das eleições, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Liberal... trabalhista, e os liberais democratas estão dizendo, vamos fazer uma lei, uma Turing Law, etc. Você tem ideia qual seja a posição exatamente do... Acho que o principal partido lá na Inglaterra. Os conservadores. Pois é, eu não vou dizer que eles não vão fazer, tá? Mas eu só não li nada a respeito. Isso não significa que eles não vão fazer. Mas é porque é porque quem tá fora normalmente é mais histérico, né? Então, o líder do Partido Trabalhista se chama Ed Miliband, ele fez um escarcéu realmente, ele publicou um artigaço no jornal, é um absurdo, 2 anos atrás não era um absurdo, mas agora é. Então, e o meu liberal democrata também, então, mas os conservadores não, talvez porque eles acham que não é uma coisa muito governista de se fazer, você tem que manter mais na frente, eu não sei. Mas vai acabar acontecendo alguma coisa, se até a rainha já se mexeu. E só um adendo, eu também fiquei revoltado com os reviews, principalmente as críticas, principalmente dos críticos brasileiros em relação ao filme. Eu não entendi porque eles foram tão... A Veja falou muito bem. O bonequinho do bonequinho fugiu. Não, o bonequinho do Rio dormindo. A questão foi olhar, e pelo que eles falaram é o seguinte, você falou lá que não tinha muita coisa, que tinha alguns pontos que não batiam com a vida dele. E acho que os pontos, se não me engano, o que eles levantaram foi o seguinte, a vida dele, propriamente dita, ela já tinha
muita emoção, muita ação, não precisava adicionar muito mais coisa. O problema é que parece, que todos falaram, houve uma hiperdramatização por parte do Turton na hora de fazer o filme, colocando, por exemplo, na equipe de criptografia uma quantidade ínfima de pesquisadores, enquanto na realidade foi uma quantidade considerável. Aquele plot adicional sobre a espionagem que não existiu e não tinha necessidade. Existiu. Mas não, pelo menos não com aquele rapaz lá. Porque Não, com aquele rapaz. Mas olha só, é porque isso e o outro ponto é chamar a foi um máquina de milkshake Christopher realmente. para criar todo aquele drama Ah, é, a adicional. máquina Na verdade, chamada a de máquina não Christopher, chamava é, Christopher. sim. Mas essa não vai se chamar a máquina de Christopher pra mim, cara. Não mas foi acho que os 3 pontos que o pessoal ficou mais... Agora, a história da espionagem é o seguinte, esse John Cairncross existiu trabalhando em Bletchley Park, só não trabalhou na mesma cabana do Turing. Tá? E ele era um espião soviético, sim, e a hipótese mais aceita era que realmente era o líder lá do MI6 que passava as informações que ele queria que o Stalin soubesse para o cara repassar. Só que ele não trabalhava na mesma cabana do Turing, então botar junto ali, tudo bem, é um pouco discutível. Mas essas coisas fazem parte da linguagem cinematográfica. a dramatização é necessária. Agora, qual era a outra questão que você tinha falado? Não, era só isso, só está dentro. Esses 3 pontos eu acho que... Não, mas qual era o outro ponto que você tinha? Não, o primeiro ponto que eu falei era a questão de como os conservadores estariam se posicionando, se tem alguma ideia. E o segundo ponto foi só esse adendo, que esses 3 pontos eu acho que pesaram até muito mais nas críticas ao filme do que alguns outros pontos de, como posso dizer, menor intensidade, menor dramatização. A Veja falou, até fico com medo de citar a Veja, porque vão achar que eu sou um reacionário de direita. Enfim, eu acho que a editoria de cinema pode ser liberada disso, não? A Veja... Temporariamente. Enfim, o título da matéria era O Homem do Século, e a editora falava que poucos homens tiveram um papel tão importante na alteração da vida cotidiana das pessoas ao redor, e desses provavelmente nenhum era tão desconhecido quanto Turing. Eu acho que esse é o ponto realmente, e da importância do filme. Tem uma questão também, complementando o que ele falou, que quando tem aquela cena no jogo da imitação que ele manda a carta pro Churchill, né? Existiu essa carta. Que existiu a carta, Sim. mas que o Rio Alexander co-assinou a carta. Né? Sim, Então, isso é verdade. não Eles que não ele eram inimigos. e não que ele enviou uma carta para tirar o Rio Alexander do comando e subir no lugar dele, mas que os dois escreveram a carta Sim, juntos. sim. Isso muda, tem um ponto forte na trama do filme. Que ele coloca na primeira metade do filme os dois se odiando, mas na verdade eles trabalhavam juntos mesmo. E isso eu acho um ponto mais forte, mais... Eu criticaria isso ao invés de criticar outros pontos que as pessoas estão criticando, como ele falou. Mas eu não sei, porque o Turing, na verdade, na realidade o Turing era o líder da cabana e o Rio Alexander era o número 2, né? No filme o Rio Alexander começa como o número 1 e depois o Turing passa por cima com a carta do Churchill. Mas por outro lado, eu não sei se eles se deram bem direto. Como eu falei, o Turing era difícil de socializar. Então, quando você passa as coisas do tempo real para o tempo cinematográfico, às vezes é difícil você passar os conceitos sem fazer algum tipo de corte para poder encaixar no tempo que você tem, né? Então, ele teve que cobrir de uma vez só a integração do Turing no time, a carta do Churchill pedindo dinheiro e a construção da máquina. Então, eu não sei, poderia ser feito de outra maneira? Poderia, mas é uma barbaridade que tenha sido feito? Não. Não, se eu fosse escolher um ponto para criticar, porque eu acho que se ele tivesse colocado a necessidade de ele conseguir o recurso, com a pressão do chefe lá, exigindo que ele terminasse os resultados logo e tal, poderia ter um elemento dramático, um elemento... Mas no filme... sem precisar ele ter que sabotar o Mas a fazer carta que ele manda no filme não é pedindo a chefia, é pedindo dinheiro. 100 mil, ele fala 100 mil libras. Aí eu falo, o quê? 100 mil libras é um absurdo. Aí ele manda a carta pro Churchill pedindo 100 mil libras e o Churchill dá. E dá a chefia também, porque gostei desse cara, não sei o quê, e dá a chefia.
Então, na vida real, ele escreveu a carta pedindo 100 mil libras. O Churchill disse action on this day, deu o dinheiro e só não deu a chefia porque ele já tinha chefia. Então, na verdade, está quase, não está tão distante assim. Porque na carta ele não diz me faça chefe, ele só pede o dinheiro realmente no filme. Tá? A chefia é brinde que o Churchill gostou dele. Vamos agradecer o Luiz mais uma vez. Obrigado.